O livro proibido, revelando os mistérios de Enoque. O livro de Enoque permanece como um texto cativante e enigmático, envolto em mistério e intriga. Este manuscrito antigo, muitas vezes esquecido ou deliberadamente excluído das escrituras canônicas, continua a fascinar aqueles que se aventuram em suas páginas. Excluído das escrituras canônicas de muitas religiões, ele oferece um vislumbre único e convincente das antigas crenças sobre o cosmos, seres divinos e o destino da humanidade. Através de suas narrativas, somos transportados para um tempo em que o universo era visto como um palco de forças sobrenaturais e eventos cósmicos. Este livro, atribuído ao patriarca Enoque, bisavô de Noé, revela um mundo repleto de anjos, gigantes e segredos celestiais. As histórias contidas nele falam de uma era em que os anjos caminhavam entre os homens e os gigantes habitavam a terra, desafiando nossa compreensão moderna da história e da mitologia. Durante séculos, o livro de Enoque tem fascinado estudiosos e inflamado a imaginação de leitores, atraídos por suas narrativas místicas e ensinamentos profundos. Pesquisadores dedicam suas vidas a decifrar seus textos, tentando entender as mensagens ocultas e os significados profundos que ele contém. Suas páginas oferecem uma janela para uma época em que as linhas entre o céu e a terra eram tênues, e os seres divinos interagiam diretamente com a humanidade. Essas interações são descritas com detalhes vívidos, pintando um quadro de um mundo onde o divino e o mortal se entrelaçam de maneiras complexas e fascinantes. Embora não seja considerado parte do cânone oficial pela maioria das tradições, sua influência pode ser sentida em várias obras religiosas e literárias. Escritores e teólogos ao longo dos séculos foram inspirados por suas histórias, incorporando elementos do livro de Enoque em suas próprias obras. O livro de Enoque nos convida a explorar um mundo de cosmologia antiga, onde os céus fervilham de atividade e o destino da humanidade está em jogo. Ele nos desafia a reconsiderar nossas próprias percepções do universo e a refletir sobre as forças invisíveis que moldam nosso destino. Através de suas descrições vívidas e narrativas alegóricas, obtemos insights sobre as crenças e ansiedades de nossos ancestrais, que lutaram com questões de bem e mal, justiça e julgamento e a natureza do divino. Essas histórias não são apenas contos antigos, mas reflexões profundas sobre a condição humana e os dilemas morais que enfrentamos até hoje. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nos mistérios do livro de Enoque, descobrindo sua sabedoria oculta e explorando sua relevância duradoura para a nossa compreensão da condição humana. Vamos desvendar os segredos que ele guarda e entender como suas lições podem ainda ressoar em nossas vidas modernas, oferecendo uma ponte entre o passado e o presente, entre o humano e o divino. A queda da graça. Anjos e as sementes da corrupção. No cerne do livro de Enoque está uma história de rebelião celestial e suas consequências devastadoras para a humanidade. A história começa com um grupo de anjos, conhecidos como vigilantes, descendo do céu para a terra. Esses anjos, encarregados de observar e proteger a humanidade, sucumbem à tentação e à luxúria por mulheres mortais. Essa transgressão leva ao nascimento dos Nefilim, uma raça de gigantes que causa estragos na terra, consumindo recursos, perpetrando violência e corrompendo os caminhos da humanidade. Os anjos decaídos, liderados pelo astuto Azazel, ensinam aos humanos conhecimentos proibidos, incluindo as artes da guerra, metalurgia e cosméticos. O mundo, antes um paraíso de inocência, mergulha no caos e na depravação. Os gritos dos oprimidos chegam aos céus, obuzdai a Deus a intervir e julgar os anjos caídos e sua prole. O livro de Enoque pinta um quadro vívido das consequências de se desviar da lei divina e da interconexão dos reinos celestial e terreno, mostrando a fragilidade humana. Gigantes, entre os homens, os Nefilim e seu reino terreno. Os Nefilim são figuras enigmáticas e fascinantes, que aparecem em várias tradições religiosas e mitológicas. Eles são frequentemente descritos como seres de imenso poder e estatura,
descendentes dos vigilantes, anjos caídos que se uniram com mulheres humanas. Os Nephilim, a descendência dos vigilantes e mulheres humanas, são retratados como gigantes monstruosos que aterrorizam a Terra. Essas criaturas colossais são mencionadas em textos antigos como o livro de Gênesis e o livro de Enoque, onde são descritas como seres de grande força e poder. Seu tamanho e força imensos os tornam uma força formidável, capaz de consumir grandes quantidades de comida e se envolver em atos de violência extraordinária. Eles eram conhecidos por sua capacidade de realizar feitos sobre-humanos, como levantar pedras gigantescas e construir estruturas monumentais que desafiam a compreensão moderna. O livro de Enoque os descreve como os homens poderosos da antiguidade, os homens de renome, sugerindo que suas façanhas foram impressionantes e aterrorizantes. Esses textos antigos pintam um quadro de uma era em que os Nephilim dominavam a Terra, deixando um legado de medo e admiração. Sua presença na Terra perturba a ordem natural e espalha a corrupção entre a humanidade. A chegada dos Nephilim marca o início de um período de grande tumulto e desordem, onde a violência e a decadência se tornam rampantes. Eles ensinam artes proibidas aos humanos, alimentando a ganância, a inveja e a violência. Os Nephilim compartilham conhecimentos ocultos e perigosos, que corrompem a mente e o espírito dos homens, levando-os a cometer atos de maldade e destruição. O reinado dos Nephilim é uma época de ilegalidade e desespero, um contraste gritante com o paraíso que existia antes de sua chegada. A Terra, outrora um lugar de paz e harmonia, é transformada em um cenário de caos e desolação. Sua existência se torna um conto de advertência, um lembrete dos perigos da transgressão divina e do potencial de corrupção à espreita no coração humano. As histórias dos Nephilim servem como um aviso sobre as consequências de desafiar as leis divinas e os perigos de se entregar à ganância e ao poder. O reinado dos Nephilim leva, em última análise, ao sofrimento generalizado e à quase aniquilação da humanidade, uma consequência das ações dos anjos caídos. A Era dos Nephilim é lembrada como um período de grande sofrimento e destruição, um tempo em que a humanidade quase foi extinta devido à corrupção e à violência desenfreadas. A Ascensão de Enoque, jornada pelos reinos celestiais. Em meio a este período tumultuoso, Enoque emerge como um homem justo escolhido por Deus, para testemunhar os reinos celestiais e receber revelações divinas. Ele é um farol de esperança e fé, um exemplo de virtude em tempos de incerteza. Sua jornada pelos céus é descrita em detalhes vívidos, oferecendo um vislumbre do funcionamento intrincado do cosmos e da hierarquia dos seres angelicais. Cada passo que ele dá é uma descoberta. Cada visão, uma nova camada de entendimento sobre o universo. As viagens de Enoque o levam aos céus mais altos, onde ele encontra Deus, sentado em seu trono, cercado por anjos. A majestade e a glória deste encontro são indescritíveis, uma experiência que transcende a compreensão humana. Ele testemunha as cortes celestiais, onde os anjos apresentam as ações da humanidade diante de Deus. Este tribunal divino é um lugar de justiça e verdade, onde cada ação é pesada e medida. Enoque aprende sobre os mistérios da criação, os movimentos das estrelas e os segredos do tempo e do espaço. Ele vê como cada estrela tem seu lugar e propósito, como o tempo flui de maneira ordenada e precisa, e os segredos do tempo e do espaço. Ele compreende a complexidade do universo, a dança cósmica que mantém tudo em equilíbrio. Lhe são dadas visões do futuro, incluindo o julgamento vindouro e a eventual restauração do paraíso. Ele vê a redenção da humanidade, a promessa de um novo começo. A jornada de Enoque não é meramente uma observação passiva. Ele atua como um mediador entre Deus e a humanidade, implorando por misericórdia e buscando entendimento. Ele é um intercessor, um elo vital entre o divino e o mortal. Ele atua como um mediador entre Deus e a humanidade, implorando por misericórdia e buscando entendimento. Suas orações são profundas e sinceras, um reflexo de seu amor pela humanidade.
Suas experiências o transformam, imbuindo-o de sabedoria e conhecimento muito além do de mortais comuns. Ele retorna à Terra não apenas como um homem, mas como um ser iluminado, carregando consigo a luz do conhecimento celestial.